alegria, com muita alegria que eu estou aqui para alegrar o seu dia. Hoje eu vou contar para vocês de como é triste a gente ser despejado. É isso mesmo, eu fui despejada em 89 e hoje quando eu acordo pela manhã eu vou ler os noticiários aqui em Portugal e tinha uma reportagem sobre exatamente 8 estudantes que foram despejados nesta manhã. Então fica comigo, meu nome é Rosana Azevedo e o meu canal aqui no YouTube, Kika Superação. Bom, gente, vou estar contando um pouco para vocês esses 8 estudantes que foram despejados em Coimbra e logo após vou estar contando um pouco da minha breve história de como é triste a gente ser despejada, só sabe quem passa. Então, vou para a notícia que eu acabei de ler hoje de manhã. Estudantes da República dos Açorianos em Coimbra foram despejados hoje de manhã sem aviso prévio, depois de a senhoria ter chegado a um acordo com o inquilino original daquele espaço. O despejo, com intervenção de agentes da PSP, ocorreu hoje de manhã sem que os estudantes tivessem sido avisados da entrega do imóvel por parte do inquilino original à senhoria. Os repúblicos foram obrigados a retirar os seus pertences e abandonar a casa, contaram a agência Lusa. Os 8 estudantes que moram na República Solar, residência dos estudantes açorianos, tiveram conhecimento no final do mês de outubro de 2020 que havia intenção da senhoria de avançar para a rescisão do contrato de arrendamento, através de um dos antigos repúblicos que teria uma procuração em nome de um dos fundadores, a morar atualmente nos Estados Unidos e que tem o contrato em seu nome. O processo de despejo apanhou completamente desprevenido os estudantes que habitavam a República. Em momento nenhum foram notificados. Foram colocados na rua com as suas roupas e os seus livros, afirmou a agência Lusa, o advogado que representa os repúblicos, Rui Mendes. O processo de despejo apanhou completamente desprevenidos esses estudantes. Então, de acordo com este responsável, o inquilino que mora nos Estados Unidos há décadas figurava como contratante formal, mas há uma sentença com 30 anos em que o tribunal considera como provado que habita nesta casa uma república, uma comunidade de estudantes, facto conhecido de toda a gente, com imóvel classificado como de interesse cultural municipal. O proprietário do imóvel sabia que não habitava aqui o tal inquilino, com quem terá celebrado o contrato. Sabia que era uma comunidade de estudantes que vai mudando ao longo do tempo, mas chegou a entendimento com esse senhor que está emigrado há décadas e que não paga rendas há décadas, sendo que a República sempre pagou as rendas religiosamente ao proprietário, salientou Rui Mendes. De acordo com o advogado, o mínimo que a senhoria poderia ter feito era ter se dignado a notificar os estudantes daquilo que pretendia fazer. No meio de uma pandemia, no meio do inverno, fazer isto sem qualquer pré-aviso para encontrarem outro alojamento é verdadeiramente chocante, realçou. Segundo Rui Mendes, o processo de posse administrativa por parte da Câmara Municipal de Coimbra, devido às más condições de habitabilidade do imóvel, está em fase adiantada, estando apenas pendente a notificação ao proprietário. Segundo a advogada que representa a senhoria, Ângela Frota, recusou a ideia de uma ação de despejo, mas sim a entrega do bem com a retirada dos estudantes, salientando que a entrega ocorreu após a ordem do tribunal. Chegou-se a um entendimento com o arrendatário para a entrega do imóvel e como o senhor arrendatário não tinha chave, o tribunal ordenou a entrega e explicou. Questionada pela agência Lusa sobre o porquê de não ter avisado os habitantes da casa do despejo, Ângela Frota afirmou que foram notificadas as partes presentes na decisão judicial.
A questão é que quem estava na casa não tinha título para entrar, para estar na casa. Como tal, tiveram que sair. Asseverou, vincando que aquela casa nunca foi uma república e que o próprio contrato referia que nunca poderia ser. Eu ouvi baterem na porta, acordei os meus colegas e liguei ao advogado que disse para não abrir a porta até chegar. Os agentes acabaram por arrombar a porta e disseram que tínhamos que sair do imóvel, contou à luz a Carolina Braga, uma das estudantes. Para a moradora, um despejo numa época de exames, no meio do inverno e de uma pandemia, representa má fé e falta de humanidade. De repente, às 9 de uma segunda-feira, estou sem casa no meio da época de exames. Tenho trabalhos para entregar esta semana e não tenho qualquer estabilidade emocional para fazer, contou ela. Gabriel Capinala, outro dos repúblicos, salientou que a esperança dos estudantes centra-se agora na posse administrativa da Câmara de Coimbra, processo que corre desde 2018. A Câmara deveria ter sido mais célere se atuasse em tempo útil. Hoje não estaríamos nessa situação, notou Gabriel. A agência Lusa tentou com sucesso obter esclarecimento junto do vereador com a pasta de habitação, Francisco Queiroz. Em novembro de 2020, o vereador assegurava que posse administrativa estaria para breve. Então, depois de eu acordar hoje pela manhã e ler tudo isso, me veio à memória que em 89, né, eu tinha, nossa, uma alegria imensa de ir embora a Florianópolis. E eu acabei indo embora para Florianópolis com uma ex-cunhada minha, né? Ela teve um filho do meu irmão, eles nunca moraram juntos. Aí eu acabei indo embora para Florianópolis com ela. E fiquei morando uns meses com ela e com a mãe dela. Aí quando chegou uns 7 meses que eu estava morando lá, eu voltei a Joaçaba, né? Para visitar meus pais, era casamento do meu irmão. E quando eu retornei a Florianópolis, que eu cheguei de madrugada na casa dela, ela me disse o seguinte: bom, já que o teu irmão não quer ajudar a minha filha, né, a dar tudo que o meu neto precisa, você não tem mais lugar para ficar aqui. Nossa, gente, fiquei desesperada, saí com a minha mochilinha que eu tinha acabado de chegar, minha mãe tinha mandado um monte de coisa, ficou tudo lá, e eu trabalhava em um supermercado bem grande de Florianópolis, Imperatriz, lá na Trindade. Aí eu saí andando e a loja ainda não tinha aberta para eu começar a trabalhar, e eu fiquei sentada na frente da loja chorando. E tinha uma senhora que todo dia de manhã ela comprava no supermercado e passava no meu caixa. Acho que gostava muito de mim. E nesse dia ela também saiu mais cedo de casa, que era quinta-feira das frutas e verduras, e ela ficou me olhando e falou: o que você tem? E eu tava chorando, desesperada, né? Aí eu falei: nossa, acabei de chegar de viagem agora, nem me troquei de roupa, e onde eu estava morando, a senhora me colocou, me despejou da casa dela, eu não tenho para onde ir. E aí ela olhou para mim e falou assim: olha, você pode morar comigo, meu irmão não está, ele foi embora, fica lá comigo. Aí eu fui morar com ela na casa dela, né? E estava exatamente 5 meses e pouco morando com ela. Ela recebeu um telefonema e eu vi que ela estava muito nervosa. Eu falei: o que foi que aconteceu? Você está nervosa? E ela me disse assim para mim: olha, você vai ter que ir embora daqui. Eu falei: como? Para onde que eu vou? Ela disse assim: o meu irmão, ele é traficante, drogado, e ele tá voltando a morar comigo. E eu não tenho como ficar com você aqui. Você só tem 18 anos. E se acontecer alguma coisa com você, eu não vou me perdoar. Eu sei que o meu irmão é todo doido, todo louco. Ele vai acabar mexendo com você. E eu não sei o que eu faria. E aí o desespero bateu, né? Na época eu namorava, né? Com meu ex-marido ainda. E aí eu sei que ela ligou para ele e falou assim: olha, tu precisa achar um lugar para Kika ficar, porque aqui na minha casa não dá, meu irmão tá chegando. Explicou toda a situação. E aí tudo se resolveu, mas quando tudo isso aconteceu, que eu fiquei sem ter
para onde ir, onde morar. E eu lembro que na época eu liguei para minha irmã e contei para ela, né? Minha irmã mais velha falou assim: eu iria para uma zona brincando comigo, né? Então eu sei o que é ser despejado. Porque eu já fui. Tudo na nossa vida a gente só sabe dar valor se a gente passa. Tudo a gente precisa passar por aquele momento para poder dar valor para as pequenas coisas que às vezes a gente não dá valor, né? Às vezes a gente reclama que só tem um pão para comer, que só tem um ovo para comer. Gente, tem coisas bem piores, sabe? Se você não ter para onde ir é muito triste. E quando hoje de manhã eu li essa notícia desses estudantes, eu chorei de emoção, assim, porque é muito triste. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, longe da família, longe de casa, né? Com esse frio, com essa pandemia. Aqui tá muito frio, aqui em Portugal. Eu fiquei pensando, para onde que eles vão, né? E isso me chocou muito. Então eu queria deixar, né, esse relato para vocês, disso tudo que eu vivi, porque são experiências que só sabe quem passa. E eu sei que esses 8 estudantes vão ter uma história linda para contar, né? Estudando e passando por tanta dificuldade, porque não é fácil. Não é fácil, gente, mas é isso que eu queria contar para vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Não esquece de curtir meu canal.